Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito de algumas propriedades inerentes aos números de Fibonacci. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouquinho mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar um pouco a respeito dos números de Fibonacci. Há um vídeo neste canal no qual eu apresento a sequência de Fibonacci, inclusive o card deve estar aparecendo no alto da tela, e ao apresentar a sequência, eu apresento alguns resultados elementares a partir da definição dessa sequência. O que eu pretendo fazer aqui é algo um pouquinho diferente. Eu não vou trabalhar com esses resultados elementares, mas eu vou apresentar alguns resultados que são concernentes aos números de Fibonacci, ou seja, aqueles que eu determino a partir da sequência de Fibonacci e que envolvem divisibilidade entre esses números. Portanto, sem mais delongas, passemos a ter a nossa conversa. Então, só para lembrar, os números de Fibonacci são os termos da sequência UN definidas de maneira recursiva por UN mais 2 é UN mais 1 mais UN. E o U1 e o U2 são ambos iguais a 1. Ou seja, a sequência de Fibonacci ela é construída da seguinte maneira. O primeiro termo é 1, o segundo é 1. O terceiro eu faço 1 mais 1, que dá 2. Para chegar no quarto, eu faço o segundo mais o terceiro, e daí dá 3. Para chegar ao próximo, eu somo os dois anteriores, então 2 mais 3, 5. Para chegar no próximo, eu faço 5 mais 3, 8. E assim por diante. Esta sequência dá origem a esse conjunto de números, e esse conjunto de números é o que eu entendo por números de Fibonacci. Um primeiro resultado que nós vamos verificar concernentes a estes números é que dois termos consecutivos da sequência de Fibonacci são coprimos. Ou seja, quando eu pego o primeiro e o segundo termos da sequência, o MDC entre eles dá 1. Se eu pego o terceiro e o quarto, o MDC continua dando 1. Se eu pego o sétimo e o oitavo, por exemplo, o MDC continua dando 1. Ou seja, dois termos consecutivos da sequência têm MDC 1. Nós vamos fazer essa prova por indução. Então, qual é o caminho? Eu vou primeiro definir qual é a sentença que eu quero verificar, e a sentença é essa. Sentença eu estou chamando de PN, e o que eu vou mostrar é que o MDC entre o termo UN mais 1 e UN da sequência de Fibonacci, isso sempre dá igual a 1 para todo N natural. Para usarmos a indução, nós temos que começar com o passo mais simples, que é N igual a 1. Então, para N igual a 1, temos o seguinte. O 2 e o 1, perceba que esses dois termos são iguais a 1, então, portanto, quando eu calculo o MDC entre o 2 e o 1, eu estou calculando o MDC de 1 com 1, e esse resultado dá 1. Logo, a sentença, quando aplicado para N igual a 1, ela é verdadeira. O segundo passo, agora, é definir o passo indutivo, ou seja, a hipótese de indução, e mostrar que vale o mesmo resultado para o N posterior. Então, o que eu irei fazer é o seguinte. Suponha, agora, que a sentença PN ela é verdadeira, ou seja, que ela é verdade,
para algum N natural. O que eu desejo mostrar é que a sentença aplicada em N mais 1 também continua verdadeira. Ou seja, quando eu estou assumindo que Pn é verdade, eu estou assumindo que o MDC entre o N mais 1 e o N dá 1. Então, perceba o seguinte. Quando eu calculo o MDC entre o índice N mais 1 e o N mais 1, isso é o MDC entre o N mais 2 e o N mais 1. Agora, eu vou utilizar uma propriedade que é concernente ao cálculo de MDC, que é a seguinte. Quando eu estou calculando o MDC entre o N mais 2 e o N mais 1, se eu pegar esse termo e somar com um múltiplo de o N mais 1, o MDC não se altera. Em particular, eu vou pegar o N mais 2 e vou somar com menos o N mais 1. Portanto, o MDC aqui continua sendo o mesmo. E aqui eu vou fazer um quadrinho só para observar uma coisa. Veja, pela definição da sequência de Fibonacci, o N mais 2 é o N mais 1 mais o N. Portanto, o N ele pode ser escrito como o N mais 2 menos o N mais 1. Agora eu faço essa substituição. Então, isso fica o MDC entre o N e o N mais 1. E da hipótese de indução, eu sei que isso vale 1. Logo, P aplicado em N mais 1 permanece verdade, ou seja, é verdadeira. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Um segundo resultado que eu irei demonstrar também diz o seguinte. Se eu tenho dois números naturais m e n, de maneira que m divide n, então o índice m divide o índice n. Como é que nós demonstramos isso? A demonstração não é trabalhosa, ela é bastante simples e é bem interessante. Veja, se m divide n, então da definição de divisibilidade, eu posso dizer que existe um número k inteiro, tal que o n é igual a m vezes k, ou seja, se m divide n, então n é um múltiplo de m. É isso que eu escrevi até agora. Neste caso, em virtude de m e n serem índices e, portanto, são números naturais, como está na hipótese, eu vou considerar que este k também é um número natural. E aqui a ideia é fazer uma demonstração por indução, mas indução sobre k. Ou seja, eu vou mostrar o seguinte, que se o n for um múltiplo qualquer de m, então na hora que eu tiver o n, ele é divisível por o m. Então eu vou considerar todos os múltiplos naturais de m. Sendo assim, aquilo que eu vou demonstrar de fato é o seguinte. A sentença vai ser pk e a sentença é: se n for igual a m vezes k, então o índice m divide o índice n. E isso para todo k natural. Então, novamente, a gente começa fazendo para k igual a 1 e mostra que é verdade. Depois eu suponho que valha para um determinado k natural e mostro que o resultado continua válido para k mais 1. Veja, se k for igual a 1, então
o que eu tenho é que M é igual a N. Logo, o M e o N são iguais e, portanto, o que eu tenho é que o M vai dividir o N, já que eles são iguais. Assim, P aplicado em 1 é verdadeira. Suponha agora que P aplicado num determinado K é verdade para algum K natural. Então, quando eu considero o termo U índice M K mais 1, isso é U índice MK mais M. No vídeo que eu citei no começo da nossa conversa, eu demonstro que este termo específico pode ser expresso da seguinte forma: U índice MK menos 1 vezes U índice M mais U índice MK vezes U índice M mais 1. Agora, o que a gente pode observar de saída é o seguinte: o termo UM vai dividir o MK menos 1 vezes o M. Afinal, este termo é múltiplo desse. Então, a divisibilidade está garantida aqui. E da hipótese de indução, perceba que o M divide o MK. E, em particular, vai dividir o MK multiplicado por qualquer coisa. Logo, o índice M divide esta parcela e esta aqui também. Portanto, vai dividir a soma inteira. Dessa forma, o que eu estou dizendo é que o M vai dividir este termo aqui. Então, ele divide o índice N, que multiplica K mais 1. Ou seja, o que eu acabei de mostrar é que a sentença aplicada em K mais 1 é verdade. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Um outro resultado bastante interessante, que também está concernente às sequências de Fibonacci, é a seguinte. Então, eu vou pegar a sequência de Fibonacci, denotada por UM, e aí, quando eu for calcular o MDC entre os termos UM e UN, isso é a mesma coisa que calcular o índice MDC entre M e N. É isso que eu vou demonstrar agora. Como é que isso é provado? Veja, eu vou supor, sem perda de generalidade, que o M é maior ou igual a N. E aí eu vou aplicar o algoritmo da divisão euclidiana entre M e N. Assim, o que eu posso dizer é que pela divisão euclidiana existem Q e R inteiros, tais que M é N vezes Q mais R. Daí, o que eu tenho é o seguinte: o índice M é o índice NQ mais R. Mas isso pode ser separado da seguinte forma: o índice NQ
menos 1 vezes o índice R mais o índice NQ vezes o índice R mais 1. Do lema 2, que nós acabamos de demonstrar, o que eu sei é que o N divide o índice NQ. Assim, quando eu calculo o MDC entre o M e o N, isso aqui é o MDC entre o índice NQ menos 1 vezes o R mais o índice NQ vezes o R mais 1 com o índice N. Há um resultado específico para MDCs que dizem o seguinte: quando você está calculando o MDC de uma soma com um termo específico, se um dos termos dessa soma for múltiplo deste termo, desse segundo termo, melhor dizendo, eu posso desconsiderá-lo no cálculo do MDC. Como esta parcela é um múltiplo dessa, então, na realidade, este MDC é o MDC de o índice NQ menos 1 vezes o índice R com o índice N. Do lema 1, o que nós temos também é que dois termos consecutivos da sequência de Fibonacci são coprimos. Portanto, o índice NQ menos 1 e o índice NQ, quando eu estou calculando o MDC, isso dá 1. Portanto, o que eu tenho aqui, o MDC entre o índice NQ menos 1 com o índice N, isso também precisa dar 1. Por que isso é verdade? Veja só, este termo divide este. Se esse termo também dividisse esse, então o MDC entre esses dois valores teria que ser, no mínimo, o índice N. E não é isso que acontece. O MDC, neste caso, é 1. Portanto, eu tenho a garantia que este MDC também vai ser 1. Assim, quando eu calculo o MDC entre o M e o N, isso aqui era o MDC entre o índice NQ menos 1 vezes o R com o N. Como o MDC entre este termo e este é 1, então eu posso desconsiderá-lo no cálculo do MDC e, portanto, isso fica o MDC entre o R e o N. Só que perceba, quem era este R? R era o resto da divisão euclidiana entre M e N. Assim, tem um resultado, eu vou deixar o card no alto da tela para que você possa ver o vídeo no qual eu demonstro essa afirmação depois, que diz o seguinte: quando esta igualdade é verdadeira, eu concluo que o MDC entre o M e o N é 1 e o índice vai ser o MDC entre M e N. Isso era precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Um corolário imediato desse teorema é que se eu tenho dois números naturais tais que M é maior ou igual a N e ambos são maiores do que 2, na sequência do Fibonacci eu vou ter que o N divide o M, C e somente C, N divide M. E como é que se demonstra isso? Veja, num primeiro momento, note que se o N divide o M, então o N é o MDC entre o N e o M. E pelo teorema 1, isso é o índice MDC entre N e M. Agora, para N maior que 2, os termos da sequência de Fibonacci
eles são distintos de UN. Na realidade, com exceção do primeiro e do segundo termo, todos os demais são diferentes, porque ele é a soma dos dois anteriores. Então, eles são distintos de UN. Logo, quando eu afirmo que o N é o índice MDC entre N e M, isso é equivalente a dizer, então, já que os termos da sequência de Fibonacci são diferentes para índices maiores do que 2, que este índice precisa ser igual a esse. Ou seja, N é igual a MDC entre N e M. Mas isso é equivalente a dizer, então, que N divide M. E isso era precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. E tendo em vista este corolário, aí eu consigo fazer alguns critérios de divisibilidade para os números de Fibonacci. Como exemplo, eu vou determinar quais números de Fibonacci são divisíveis por 3. Então, qual é o caminho que eu adoto? Vou começar a escrever a sequência de Fibonacci. 1, próximo termo é 2, 3, 5, e agora vem 8 e continua. Agora perceba, o primeiro termo da sequência de Fibonacci, quando eu escrevo em ordem crescente, que é divisível por 3, é este número aqui, que é o U índice 4, é o quarto termo da sequência. Ou seja, o 4 é igual a 3. Assim, 3 vai dividir um termo da forma U índice N da sequência de Fibonacci. C e somente C, pelo corolário que nós acabamos de demonstrar, o 4 vai dividir esse mesmo termo. Mas isso só é verdade se e somente se o 4 for um MDC entre o 4 e o N. E veja, este N em particular é maior do que 4, porque o primeiro termo que é divisível por 3 é 4. Então este N tem que ser maior do que 4. Mas isso é igual a U, e aqui no índice vai ser o MDC entre 4 e N. Mas isso só acontece se somente se o 4 for exatamente este MDC. Tendo em vista que para N maior do que 2, os termos das sequências de Fibonacci são diferentes. Então, se eu tenho essa igualdade, é porque esses índices são iguais. E daqui eu tenho, então, esta igualdade. Mas isso é equivalente a dizer, então, que 4 divide N. Em outras palavras, os termos da sequência de Fibonacci que são divisíveis por 3 são aqueles cujo índice são divisíveis por 4. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!